Gente, começamos mais um episódio do nosso podcast praticamente e hoje tá muito legal, porque a gente tá recebendo a professora Dila, é a diretora, apenas a diretora do Colégio IESB, nosso colégio daqui do IESB que a gente tanto ama. Dila, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, estava ansiosa para gravar esse podcast, acho super legal, acho a linguagem muito jovem, muito atual e estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada, Dove. Antes da gente começar a entrar de fato no nosso papo, eu queria que tu falasse sobre ti. Quem que é a professora Dila? Pergunta legal essa, quem que é a professora Dila? Hoje de manhã eu fui dar uma palestra sobre motivação, trabalho em equipe, e eu dei a palestra contando a minha história, né? Porque acho que a minha história ela mostra um pouco de tudo isso. Eu sou professora, esse ano completo 29 anos na educação. Que massa. Devo ter uns 14 em direção de escola. E vou contar coisas rápidas, assim, como é que eu vim parar na educação particular, porque eu comecei na educação pública, comecei com um contrato temporário, e na mesma época que eu comecei como contrato, foi a época que eu comecei faculdade. Antes a gente conseguia contrato temporário muito fácil, ia lá, a regional estava precisando de professor, te contratava, então assim me contrataram, né? E aí depois foi que eu fui para educação particular. Por que eu fui? Primeiro porque eu fiquei encantada. Eu só tinha estudado em escola pública, então quando eu entrei numa instituição privada de ensino, eu fiz faculdade numa instituição privada, eu achei lindo, eu falei, meu Deus, é um lugar bonito, arrumado, a gente que infelizmente passa a realidade da escola pública, né, eu senti muito isso. E aí, umas amigas da faculdade, eu era uma pessoa com um jeito, assim, bem alternativo de ser, digamos assim, umas amigas da faculdade foram trabalhar no Colégio da Católica, e quando terminou o período delas lá, uma virou para mim e falou assim, você nunca ia conseguir trabalhar numa escola particular. Ah, você nunca ia conseguir, é muito difícil, é muito complicado, não parece com você. Para que falaram isso? Se você quer me motivar, me desafie, que aí eu vou atrás. E aí, eu falei, vou trabalhar. Eu comecei a ir todo semestre lá entregar meu currículo para a coordenadora. Todo semestre eu entregava para a coordenadora. Por fim, ela, em 2000, no começo do ano 2000, me chamou. Ela falou, pronto, agora eu tenho uma vaga. Era um teste de 3 meses, na verdade, era uma substituição de uma pessoa que estava, uma professora que tinha ganhado o neném. E eu fui, fiz, essa coordenadora gostou muito, e no dia que terminaram os 3 meses, ela falou assim, a primeira vaga que surgiu é a sua. Uma semana depois, uma professora pediu demissão, e a vaga foi para mim, realmente. Ela me ligou. Que maravilha. Essa coordenadora até hoje é minha amiga, hoje ela é diretora-geral de uma outra rede. Todo ano ela me liga, e aí, você vai voltar a trabalhar comigo um dia? Eu falo, calma, ainda não, tô no IESB, né? E aí fiquei na Católica por 13 anos e descobri que eu amo ensino privado. Eu amo educação privada. Educação pública é muito boa também. Sou da rede pública à noite, continuo, não abandonei, mas eu amo. Meu quadrado é realmente a educação privada, né? Por todo o diferencial que tem, por todas as possibilidades que a gente tem de ensino e por ser diferente, é muito diferente mesmo. Mas aí eu trabalhei na Católica, fui trabalhar em editoras com grandes autores, porque o pessoal das editoras me conheceu, começou a me convidar para dar palestra. Isso, porque só para contextualizar, é porque tua formação é letras. É letras, isso. Aí, por que eles me convidaram? O maior autor de língua portuguesa, William Roberto Cereja, foi o cara que mais vendeu livro nos últimos anos, livro didático de língua portuguesa, precisava de uma assessora. E aí eles, me conhecendo, sabendo há muitos anos, falaram, Dila, você não quer ser assessora dele? Eu usava o livro dele há 10 anos, era assim, o meu ídolo. Eu falei, quero, né? Quero tentar isso, vamos lá. E aí eu fui, acabei que eu passei na seleção e virei assessora dele. Era quase que o emprego dos sonhos, assim, era viajar, dar palestra em vários lugares, eu viajava muito, 2 vezes por ano ia para lá, para São Paulo, para ter formação com ele. Foi muito, muito bom. Depois eu saí da Editora Abril, da Saraiva, porque a Editora Abril começou a me sondar também, e surgiu a oportunidade de trabalhar com mais autores. Eu ia assessorar Luiz Roberto Dante, que é de matemática. Muito. Foi bem legal. O convite para ir para a Abril surgiu assim, os divulgadores da Abril me encontraram um dia e perguntaram, você não conhece uma assessora igual a você para trabalhar na Abril? Aí a gente começou a conversar, eu ri, né? Falei, igual a mim? Complicado, né? Tem melhores por aí, tem piores, mas igual a gente nunca acha. E aí, nisso, eles acabaram me chamando mesmo. E eu fui também. Qual foi o problema? Eu viajava muito, 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 muito. Eu estava com 3 crianças pequenas. Nossa. Foi aí eu falei, desisto, vou voltar para as escolas. E nessa da assessoria foi uma experiência muito rica, porque eu conheci muitas redes de ensino e muitas escolas. Você me fala escola de Brasília, eu já entrei. Hoje eu indo para Santa Maria, eu vi as placas das escolas e pensava, lembro, já visitei, já conheci, já dei assessoria, já dei palestra. Isso me ajudou muito quando eu precisei formar o Colégio IESB.
porque eu trouxe uma riqueza de conhecimento muito grande, né? Isso é muito importante. Mas aí eu ia muito num colégio católico na época, e falava para eles, tô querendo sair, vou voltar para a escola. Um dia eles me ligam e falam assim, vem fazer uma entrevista? Eu fui achando que era para professora. Cheguei lá, era para coordenadora. Mas, na verdade, era para diretora. Eles estavam selecionando a nova diretora da escola. E eles me enganaram no processo, não me contaram. E como que ficou essa situação? E foi a pior experiência que eu já tive na minha vida. Meu Deus! Profissionalmente. Não tinha como ser diferente mesmo, né? Porque já te enganaram no processo seletivo. Eu não tinha experiência, né? Assim, né? Tudo bem. No final eles falaram, olha, na verdade a gente quer você para diretora. Top. Eu falei, top, é um desafio. Mas eu não tinha experiência. A escola estava passando por uma transformação metodológica muito brusca. Então, assim, foi muito, muito, muito difícil. Eu costumo brincar que tudo que podia dar errado como ser humano deu comigo, dentro dessa escola. Mas também foi o lugar onde eu mais aprendi. Porque aí eu saí com uma noção do que um diretor não devia ser, do que ele devia ser, do que era um clima organizacional, tudo. Eu saí com uma visão completamente diferente do que eu tinha antes, né? Eu não tinha experiência e não tinha visão. Agora eu tinha tudo. Eu tinha experiência e tinha visão. E aí eu fui para a Rede Alub. Saí numa segunda-feira dessa escola, na terça eu já estava na Rede Alub. Fui para a Rede Alub, foi completamente diferente. Eu fui diretora... Quando que foi o período? Deixa eu lembrar agora em datas, aí você me pegou. Eu acho que eu fui em 2015 para a Rede Alub. Isso, eu fui em 2015, se não me engano, para a Rede Alub. E aí foi muito diferente, porque eu já tinha experiência, eu já tinha uma bagagenzinha, que não era também tão grande, mas eu já tinha. E me deram a unidade da Vicente Pires, que foi um presente, era uma unidade maravilhosa. E o trabalho que eu fiz lá também foi muito bom. Eu comecei com 450 alunos, eu assumi lá no final de 2015, e em 2017 eu saí de lá deixando 780 alunos. Uau! Foi realmente assim... Nossa, você chama o sucesso, né, querida? Um crescimento, assim, muito bom. E aí, o que aconteceu? Todo mundo sabe que o Alub, infelizmente, faliu. E aí, na mudança de gestão, aquilo me deu uma certa insegurança. Em 2017, eu já comecei a procurar outras escolas e tudo, a me mexer. Recebo um telefonema, uma pessoa fala assim, a professora Eda... Vamos chegar nesse assunto. Eda, Meu Deus, do nada. Do nada. Isso, assim, como que surge? O IESB já estava querendo criar uma escola, um colégio, e te procuraram. Então, a professora Eda sempre sonhou em ter um colégio. Eu acho que talvez a maioria das pessoas não saiba disso. Não. Eu tenho a missão de um dia chegar até a creche. Ela quer realmente, ela ama. É muito lindo o amor que ela tem pelo colégio. E os meninos sentem, os meninos têm um amor recíproco para ela. É muito legal isso. E aí, em 2017, ela decidiu que ela... E a professora Eda, ela é assim, ela decide, ela faz. Ela é maravilhosa, ela acontece, né? Eu acho isso... Assim, é muito inspirador. E aí, ela tentou uma outra profissional, não deu certo, e aí ela mandou a Flávia, que é a nossa gerente de marketing, acha uma pessoa com esse perfil. E a Flávia pediu para uma terceira pessoa, um caçador de talentos, né? Chega, acha, e ele foi que me encontrou. Ele me conheceu justamente por causa do trabalho do Alub. Ele falou, Dila, a professora Eda quer te conhecer, ela quer conversar com você, porque vai montar o colégio. Olha que coincidência, as coisas da vida, né? Acho que o IESB, ele sempre esteve no meu caminho. À noite eu trabalho na rede pública, numa escola que fica a 2 quilômetros do IESB. Eu passava em frente ao prédio do IESB todos os dias. Eu olhava aquele prédio lindo, eu pensava, meu Deus, como é lindo, né? Deve ser bom trabalhar aí. Nunca imaginou que poderia ser um colégio ali. Nunca. E eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Aí eu vi que eles estavam querendo abrir o colégio, eu mandei o meu currículo. Ah, é? Antes mesmo de me ligarem. Convite? Eu mandei o meu currículo para o trabalho conosco da página do IESB, me cadastrei lá e tudo. Falei, seja o que Deus quiser, né? Legal. Mas aí, na verdade, não foi pelo meu currículo, foi porque ele me achou. E aí me chamou para conversar com a professora Eda, professor Luiz Cláudio. Quando ele me contou quem estaria na reunião com a professora Eda, que era o professor Luiz Cláudio, eu tremi mais ainda. Porque ele tem um nome, né? Exatamente. Uma coisa, você encontrar a professora Eda já é um impacto. Você encontrar a professora Eda e o professor Luiz junto, mas acho que eles não desconfiaram que eu estava assustada. Eu mantive a pose, assim. Mas dá uma atenção, porque são pessoas muito grandes, Nossa, né? pessoas muito importantes e que têm um impacto, assim, sobre a educação muito grande. Então, você encontrar com eles só o encontro já teria valido a pena tudo. Foi no Campus Norte? Foi no Campus Foi lá Norte. Na reitoria? Na sala verde da reitoria. Meu Deus, e aí?
Eu já entrei no IESB diretamente pela reitoria. Foi uma coisa, assim, muito interessante. Aí fizemos uma reunião, acho que durou 2 horas. E eu fui já com a ideia, já querem montar um colégio, então já tenho que levar tudo pronto para eles. Aí eles te lançaram um desafio, Dila, a gente quer montar o colégio, e a gente quer seguir por esse caminho. Ou eles pediram, a gente quer montar, mas ainda não sabemos por onde seguir. Essa é a parte que eu mais gosto dessa história. Que aí o que aconteceu? Eles me falaram que eles tinham já autorização da Secretaria de Educação, tinha uma proposta pedagógica prévia, né? Mas que queriam montar o colégio, precisava que ele começasse com pelo menos 100 alunos. Isso foi em 2017? Finalzinho de 2017. Aí a gente começou a conversar. Eu lembro que nessa entrevista, né, que foi uma entrevista mesmo, estava a professora Eda na ponta, a professora Luiz, assim, a antiga pró-reitora do IESB. E aí o professor Luiz, a determinado momento, ele só olhou para a professora Eda assim, balançou a cabeça. Eu digo que ele foi a primeira pessoa que me aprovou, foi ele. Né? Que ele é meu mentor até hoje. E aí ele só balançou a cabeça assim. Naquele momento eu pensei, ele gostou, eles gostaram, então. E aí ele foi e realmente falou, Dila, a gente quer você. Só que tinha uma outra escola que também estava me convidando, e eu recebi aquela proposta dessa outra escola que todo profissional quer ouvir. Quanto você quer ganhar? Essa outra escola fez essa perguntinha para mim. Tanto que ele falou assim, vai para casa, pensa e me diz quanto você quer ganhar, porque você não é custo, você é investimento. Só que ele também me falou uma outra coisa que, ao mesmo tempo que ele me deixou assim, super empolgada, ele me matou. Eu falei assim, olha, eu gosto de criar muitos projetos, muitas coisas e tal. Não, aqui você não cria nada, aqui você só executa o que já vem pronto. Isso talha, né? O professor Luiz, por sua vez, ele viu que eu estava ainda na dúvida, ele falou assim, ele foi muito inteligente, ele falou assim, vai lá no Campus Oeste, conhece tudo, imagina a escola que você poderia montar e depois você me dá uma resposta. Era tudo que tu queria. Exatamente, porque ele não me podou de jeito nenhum, pelo contrário, ele me deixou livre para criar a proposta pedagógica para tudo. E aí eu fui lá no campus, a Mirella me recebeu super bem, a Mirella andou comigo, ela foi me mostrando, no que ela foi me mostrando um laboratório atrás do outro, eu fui imaginando uma aula de educação física no laboratório de enfermagem, uma aula de ciências no laboratório de anatomia, uma aula de química, uma aula na gastronomia, eu fui conseguindo visualizar uma escola que nem existia. E aí eu pensei, eu falei, já sei onde é que eu quero ficar, porque se tem uma coisa que dinheiro nenhum no mundo paga, é a gente ter liberdade de criação. Ainda mais com educação. Com certeza. E educação não é um modelo. A professora Eda mostra muito isso pra gente, né? Por isso que o IESB é tão inovador. Educação não é uma caixinha pronta. Você tem que estar conversando com a linguagem da sua geração, conversando com o que está acontecendo no mercado no momento, conversando com o que está acontecendo no mundo. Então, não existe um modelo que você consiga aplicar assim tão fielmente. Aí, quando ele falou isso, eu falei, já sei onde eu vou ficar. E aqui estou, até Aí hoje. chegou lá no Colégio IESB, e só explica pra gente, pra quem não sabe, como que é o colégio. Já existia o Campus Oeste, e aí ao lado tem o colégio. Não, já existia o Campus Oeste, mas eles não... Foi muito interessante, porque eles só pensaram assim, vamos abrir um colégio. Tá, e agora? Onde que vai ser? Tá. Aí, quando chegou lá, eles falaram, Dila, onde que a gente... Como é que pode fazer? Então, eles me deram 4 salas de um bloco. Eu dividia esse andar ainda com a graduação. Foi um período até que a gente tinha muito cuidado, porque aluno da graduação não pode... Eu tive 40 dias para montar tudo. Caramba, é muito pouco tempo. Tanto que eu falo que se você quiser me dar qualquer desafio em 40 dias, eu resolvo para você. Jejum em 40 dias. Já descobri que em 40 dias a gente capta 120 alunos, a gente consegue montar um colégio, a gente faz o que for. Eu reescrevi toda a proposta pedagógica, pensando já nesses diferenciais que o colégio tinha, né, que o IESB tem, na verdade. Pensei no espaço que eu poderia utilizar, combinei tudo certinho com a Mirella, porque a gente ia ter que dividir. A Mirella é a diretora do colégio IESB. A diretora da faculdade. Da faculdade. Do campus, né? Ela cuida lá do nosso campus Oeste. E aí a gente foi. O grande problema que a gente tinha era captar essas pessoas, porque como é que você capta aluno para uma escola que não existe? Aí o que eu fiz? Eu peguei os meus alunos do Alub, levei para lá, eu apresentei para eles ficaram fascinados. Eu apresentei a proposta que estava na minha cabeça, né? Eles ficaram fascinados. E aí tem o André, que era um dos alunos de lá do colégio, que ele foi o primeiro a fazer a matrícula, foi o aluno 001. Teve uma menina, né, que foi a primeira, e teve o André, que foi o primeiro. E o André sempre me ajudava lá no Alub. Eu falei, André, você vai trabalhar comigo na captação. Então, ele foi contratado para trabalhar nesses 40 dias, como se ele já fosse aluno, já
apresentando a escola, assim, uma escola que não existia, mas ele E falava... como que você faz? Você chega nas pessoas e fala, a gente vai montar um colégio, por favor, acreditem, venham pra cá. Como que é esse trabalho Na de verdade, buscar? é você mostrar que você tem uma proposta pedagógica muito concisa. Como é que a gente fazia, né? Eu fiz as primeiras vezes, fiz algumas, mas eu treinei o André, ele fazia isso super bem. A gente começava a andar e falava, olha, nosso colégio vai trabalhar com essa proposta metodológica, que a gente trabalha com aprendizagem significativa, que é uma metodologia bem diferente, bem inovadora, que eu conheci naquele colégio onde deu tudo errado. Olha como a gente aprende coisas muito boas na vida, não é verdade? Então, eu trouxe de lá porque eu li os princípios, a missão e a visão do IESB, a questão da teoria e prática junto, então eu precisava montar uma proposta que casasse com a identidade do IESB, eu não podia fugir disso. E essa proposta casa, porque a aprendizagem significativa, o aluno tem que aprender fazendo sentido. Ele tem que entender por que ele precisa aprender aquilo. Então, as aulas são muito mais práticas, elas são muito mais dinâmicas, elas são muito mais interessantes. E nisso, a gente explicava qual ia ser a proposta e a gente ia mostrando os espaços e falando, olha, aqui vai ter esse tipo de aula, ali vai ter aquele tipo de aula. Na verdade, ter a estrutura do IESB me garantiu conseguir encantar os pais. Porque se eu não tivesse aquela estrutura, uma coisa é você chegar, alguém sentado na sua frente e falar, olha, nós teremos um laboratório de química. Outra coisa é a pessoa abrir a porta e te mostrar, este é o laboratório de química. Né? Então, E aí vocês chamavam os pais da chamávamos, região para a ir para gente lá? fazia um tour e aí eu pedi, a Flávia montou, nós fazíamos cafés da manhã, a gente anunciou que ia ter café da manhã para conhecer o novo colégio, e aí iam vários pais, assim, a gente tinha o lead também das pessoas ligando, né, nós chamamos, iam vários pais, tomavam café da manhã comigo, eu explicava toda a proposta, tudo que nós iríamos fazer, me comprometia, inclusive, porque, como é o nome IESB, você não pode prometer uma coisa que você não vai cumprir. Então, ter o IESB também deu uma credibilidade muito grande, ser IESB, né? E aí depois a gente fazia o tour com eles, mostrando, olha, seus filhos vão estudar aqui, eles vão vivenciar isso. E aí as pessoas acreditaram. E aí começou só com o ensino médio. Só com o ensino médio, Quantos 120 alunos. 120 alunos. Eu lembro que no dia que eu cheguei a 120, o professor Luiz riu e falou, então a gente já pode botar 200, ela consegue. Nossa! Tá inflacionando. Falei, não, professor, por favor, não. Mas ok, aí chega, montou o colégio, conseguiu os alunos. E corpo docente, onde que você vai atrás? Que é um corpo docente diferenciado. Então, lembra daquela reunião que eu fui para conhecer a professora Eda e o professor Luiz? Eu já levei uma lista de possíveis professores que eu traria comigo. Se eu fosse para o IESB, eu traria uma lista de professores que eu sei que são, na verdade, tem vários deles que ainda estão conosco, inclusive, que são professores realmente que captam alunos, que conquistam, que são bons. Então, eu já levei uma lista prévia. Eu fui já... Tem gente da minha confiança já aqui. tinha assim, falei, olha, já tenho a minha cartela de professores aqui. Claro, alguns deram certo, outros não, né? Até porque outros já tinham, outros lugares. Mas aí, rapidamente, a gente conseguiu montar. A gente conseguiu montar por isso, porque eu já tinha... Eu lembro que depois o professor Luiz comentou isso. Ele falou, nunca tinha visto ninguém para entrevista já com a lista, inclusive, dos professores. Nossa, já foi o pacote completo. Olha que contratação maravilhosa. Eu já levei tudo assim e falei, vamos pensar. Hoje a gente pode dizer que o IESB, então, o colégio IESB tem a tua cara? Sim. Olha, dizem os meninos que tem. Os alunos dizem que ele é muito a minha cara. Os alunos, os professores, eles falam de o colégio é muito a sua cara. Porque eu gosto do de estar sempre antenada com o que os meninos estão pensando, com o que eles estão vivendo. Sempre foi assim. Mesmo antes de eu ter filhos, hoje eu tenho filhos adolescentes que estudam lá, mas eu sempre gostei. Seus filhos estudam lá no colégio? Estudam lá, hoje os 3 gente, estudam olha, lá. prova concreta de que o colégio IESB é muito bom. Ela confia muito. Ela coloca os filhos dela para estudar lá. E eles eram ansiosíssimos para poder estudar lá. Que legal. Então, assim, mas eu sempre fui muito antenada de ouvir, de assistir o mesmo filme que eles estão assistindo, de buscar ouvir a mesma música, porque eu lido com adolescente, eu tenho que conhecer esse universo. Sim. Eu acho que não dá para você ser uma diretora de escola de adolescente, uma orientadora, uma coordenadora, sem entender o universo deles. E o universo deles muda conforme cada geração, conforme cada ciclo de cultura. Então, tudo isso é muito importante. Então, eu procuro fazer coisas que eu sei que estão dentro do universo deles. E também porque tudo no mundo é mais interessante que uma sala de aula. Assim. Tudo. A gente fica 5 horas sentado numa cadeira vendo o professor falar. Então, a escola tem que ser uma coisa assim que eu penso, assim, eu acredito nisso. E graças a Deus aqui no IESB eu posso fazer isso. Fazer com que a escola seja
seja uma coisa que ele queira estar, ele queira ir. Eu sempre pensei isso, eu tenho que fazer uma escola que o menino queira estar aqui. Eu preciso ir para o colégio, eu não posso faltar, eu tenho que ficar no meu colégio até 5 horas da tarde, até 7 horas da noite. Eu sempre quis isso, que eles fossem apaixonados por estar ali. E como que é um dia no colégio? Um dia de aula lá no colégio? Meu Deus. Não, porque o Wesley, que a gente recebeu no episódio anterior, ele fala super isso. Saiu de lá consternado depois da formatura. Porque, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Não queria sair daqui. Estou indo para um outro desafio muito grande, mas não queria abandonar o colégio. E ele falava... Eu queria ficar o dia inteiro lá, não queria sair de lá por nada. Eles querem ficar o dia inteiro. Por quê? Quando eu vi todos aqueles espaços, eu pensei, não precisa ser uma escola só conteudista. Nós temos uma preparação de conteúdo muito forte, porque eu sou muito rigorosa com isso. O que a gente vende é conhecimento. Então, meu aluno tem que sair de lá com conhecimento. Tanto que a gente está com resultados maravilhosos. A aluna que tirou 10 mil pontos na redação do PAS, alunos aprovados no vestibular tradicional do UNB. A gente está com muitos resultados bons, porque eu acredito nisso. Escola tem que dar conhecimento ao aluno. Então, lá a gente tem um ensino que é realmente bem puxado. A gente usa o material da Rede Farias Brito, que é uma das melhores e maiores do Brasil, porque eu quero que os meus alunos sejam isso. Até fazendo um parêntese, quando a gente começou em 2019, no começo de 2019, que foi quando a gente abriu o Fundamental 2, que a gente teve uma explosão. A gente passou de 120 alunos para 500, quase 520 também. O Edson, que é o filho da professora Eda, um dia lá conversando comigo e eu comentando que as escolas da região eram mais baratas do que a gente. Se você botar tudo que a gente oferece, nós somos muito mais em conta, né? Mas se você não colocar tudo isso... E aí ele me fez uma pergunta super interessante. Ele falou assim, mas você quer ser a escola mais barata ou a escola de referência? Eu falei, eu quero ser... Né? Exatamente. Eu falei, eu quero ser a escola de referência. Eu quero realmente que o Colégio ESB seja... Isso foi no começo de 2019. Eu falei, eu quero que seja a escola de referência. E trabalho muito por isso, para que nós sejamos. Então, em sala de aula, o nosso ensino é puxado. As aulas são muito dinâmicas. Eles têm aula em laboratório, têm aula nos ambientes externos. Os professores fazem aula com várias metodologias ativas. Tudo que a gente pode aprender, a gente estuda junto, eu e os professores, para que as aulas sejam assim. Mas eu queria um ensino completo. Eu não quero só um aluno que seja capaz de passar na prova. Eu quero um aluno que chegue emocionalmente bem para fazer a prova. Eu quero um aluno que escolha conscientemente que curso que ele vai fazer na graduação. Eu quero um aluno que seja capaz de falar, não quero fazer a graduação agora porque eu quero ser um pequeno empreendedor. Eu quero um aluno completo. Eu sempre falo para eles, falava muito isso para o Wesley. O Wesley sabe muito dessa minha frase, que eu quero prepará-los para eles serem tudo aquilo que eles quiserem ser. Ele falou isso. Ele falou. Eu falo isso para eles. Eu falo, eu vou trabalhar para vocês serem o que vocês quiserem ser. Se você quiser ser um médico, a gente vai fazer de tudo para isso. A gente tinha uma menina linda que ela queria ser musa fitness. A gente falava, então, vamos te preparar para você entender tudo de corpo, de nutrição. Até porque ela tem uma academia, tem um laboratório de nutrição. Exatamente, né? Então, foi nisso que eu pensei os clubes. Né? Na verdade, os clubes foi assim. Eu cheguei na professora Eda. Vou te contar, porque essa parte da professora Eda foi fundamental. Eu cheguei na professora Eda e falei, professora, eu quero que os meninos tenham aula de gastronomia, quero que eles tenham atendimento na nutrição, estou pensando nisso, naquilo. Ela só me falou uma frasezinha, ela falou assim, Dila, você já viu o clube de escola americana? Pronto, bastou ela me falar isso. Eu falei, já entendi, professora. E aí eu voltei para a escola e fui atrás do que eles gostavam. Porque eu falei, nós vamos montar clubes em cima daquilo que eles desejam aprender, o que eles têm habilidade. Aí a gente tinha um aluno, Pedro Vaz, que queria muito cozinhar. Ele já cozinhava muito bem e estava pensando em fazer gastronomia. Acabou que entrou em outro clube, descobriu outra coisa, foi para outro ramo. Mas o clube da gastronomia começou por causa do Pedro Vaz. A gente tinha o Gabriel Picussa, que dançava. Começamos o clube da dança por causa dele. Então, dele e do Wesley, inclusive. Ele falou da dança, da quadrilha, do teatro. Exatamente. O Wesley... O clube do teatro, tinha que ter o clube do teatro por causa do Wesley. Então, a gente foi montando clubes que tivessem isso. Primeiro, a carinha deles. E segundo, que fossem coisas que eles quisessem. Porque era muito importante ele querer aprender aquilo, ele querer fazer aquilo. E aí, os clubes foram nascendo assim. Então, eles estudavam de manhã e de tarde eles têm, até hoje, né, eles têm os clubes, onde eles trabalham essas diversas habilidades. O resultado dos clubes é maravilhoso. A Ingrid, que hoje é nossa funcionária do marketing, sim. Ela fez o clube de fotografia com a gente. Que legal. E isso ajudou a Ingrid a ver muita coisa dentro da área dela, né?
O Guilherme, que hoje é o nosso estagiário lá da gastronomia, foi nosso aluno, foi o líder do clube da gastronomia, hoje é o estagiário de gastronomia. Então, os clubes acabaram ajudando. Esse nosso aluno, Pedro, queria fazer gastronomia por causa do clube do debate, se apaixonou por política, hoje está trabalhando com política. Olha que legal. Exatamente. Então, assim, eles foram descobrindo habilidades e coisas que eles podiam ser e fazer além daquilo. Muito além do ensino tradicional. E é isso que a gente quer com os clubes mesmo, que eles descubram outras possibilidades. Então, hoje a gente tem mais de 15 clubes. Terminamos o ano com 21 clubes ativos. Aí alguns saíram, a gente começa com 15, mas já está começando a surgir as ideias. Uhum. Aí já foram essa semana me perguntar se pode montar um clube do RPG. Clube do RPG. Falei, tudo bem, Vamos pode. lá. Como que funciona dentro de um clube, assim, o dia a dia, a rotina? O clube, como é que funciona, né? Até o ano passado, todos os clubes tinham professores supervisores e tem um aluno líder. Uhum. Então, tinha o professor que dava as orientações, mas esse aluno que era responsável por manter os outros empolgados, indo, por trazer propostas de projetos, por exemplo. No contraturno. No contraturno. A gente tem o Clube da Astronomia, que tem um aluno maravilhoso, Davi Riquelme, que é o líder, né? Ele e o professor de física ficam construindo vários foguetes, eles fazem cálculos mirabolantes de física, eles fazem isso com outros alunos, eles estudam juntos. E aí tem tarde que eu tô lá na minha sala, eu só vejo o foguete subir assim do lado, né, na área aberta. Falou de ter algum teste do clube de astronomia ali. E eles, então, o líder do clube, o aluno líder, ele tem esse papel de propor o que eles querem fazer. Né? E o professor supervisor de dar as condições. A partir do ano que vem, como o Guilherme, o nosso estagiário da gastronomia, se saiu muito bem liderando um clube, assim, liderando não, fazendo o papel de professor de um clube, ano que vem todos os clubes terão um estagiário fixo com eles. Ano que vem, ó, 2023. Agora, né? 2023. Ainda tô falando, a aula não começou, para mim o ano ainda não mudou, hein? Só o ano Só letivo. vira no início do letivo. É. E aí, cada clube vai ter um dos meus monitores, um dos meus estagiários cuidando desse clube, full time, né? Mas não perde o líder. O estagiário está lá para dar esse suporte para o líder. Quem que é o estagiário? Depende do clube. Por exemplo, a gente vai ter o clube da música, que eu tenho uma estagiária... Mas ela vem de onde, a estagiária? Vou explicar esse detalhe. Isso é uma outra coisa que eu tento fazer no colégio. Descobrir os outros talentos das pessoas da minha equipe, das pessoas da minha equipe. Então, por exemplo, eu tinha um professor que, além de ser professor, também era confeiteiro. Ele cuida da gastronomia. Entendeu? Tem o professor Hudson, que entende muito de tecnologia. Na época da pandemia, ele se tornou nosso multiplicador. Ele ensinava para a gente, para os professores, como trabalhar com as tecnologias. Ele dava suporte para os alunos. Então, eu estou sempre buscando que outro talento os professores e os alunos têm, e os meus funcionários, para agregar aquilo. Então, hoje eu tenho um corpo de estagiários que já trabalha comigo. Eu tenho estagiários de psicologia, tenho estagiários de letra, educação física. São estudantes do IESB, Centro Universitário. Estudantes do IESB que trabalham comigo 6 horas por dia. Alguns de manhã, a maioria à tarde, justamente por causa dos clubes e dos atendimentos. Então, eu fui observando os meus estagiários ao longo de todo o ano. Então, por exemplo, eu descobri que uma de psicologia é uma cantora maravilhosa. Ela toca, ela tem dupla sertaneja, ela canta na noite. Que legal. Então, você vai cuidar do clube da música. Maravilhoso. Aí eu fui vendo os talentos de cada um, então eles já estão sendo designados. Esse do RPG, por exemplo, vai ter um estagiário de psicologia que vai acompanhar o clube do RPG. Porque são áreas que eles têm conhecimento, eles já são maiores de idade, já são estudantes universitários, eles têm condições de supervisionar um clube, de dar o apoio que os alunos precisam, né? E também vão estar descobrindo outros talentos deles mesmos. Sim. Né? Cara, é por isso que os alunos do colégio te amam. De fato, assim, a gente vai visitar o colégio e fala, não sei o que, a Dila, eles brilham os olhos para falar da Dila, por quê? E aí, quando a gente começa a conversar de fato, eles falam muito bem de ti especificamente, e dos professores. Quando a gente começa, e os professores? Tem o professor fulano de tal, que é ótimo, professor fulano de tal, que não sei o quê. É uma comunidade mesmo, é uma família. Você falou o termo que eu uso. Como é que eu me comunico com os pais? Eu mando WhatsApp, a gente tem um WhatsApp, a gente conversa com todos os pais por WhatsApp e eu faço muitos vídeos para os pais, para poder eles entenderem melhor algumas situações, explicar e para me aproximar. Eu acho que o vídeo aproxima. E eu falo sempre comunidade ESB, comunidade ESB, porque é uma comunidade, é uma grande comunidade e a gente precisa manter isso. Né? Mas então, aí os alunos estudam de manhã, fazem os clubes à tarde, além dos clubes tem monitoria com os próprios professores, tem academia, montamos ano passado, ficou linda, né? Ela funciona super bem, atendemos 237 alunos na academia. Caramba, hoje o colégio tem quantos alunos?
Olha, nós terminamos o ano com 620, tá? Estamos agora na nossa nova meta de captação, já chegamos a 600 para 2023, já estamos em 600 aí, agora está pertinho de completar a meta, né? E se Deus quiser a gente vai completar. E é realmente muito, quando a gente vê a dimensão que ele está tomando, é muito, porque eu não tenho o primeiro ao quinto. Então, se você considerar que eu não tenho o primeiro ao quinto, eu só tenho o sexto ao nono e médio, eu sou proporcionalmente mesmo o maior colégio particular de Ceilândia. Né? Então, isso é um impacto muito grande. E aí, eu volto naquela questão que o Edson me perguntou em 2019, se eu queria ser uma escola de referência, né? A gente trabalhou muito para isso. Quando eu falo a gente, porque eu tenho uma equipe maravilhosa. Meus professores, minha equipe administrativa, eles vestem a camisa, eles estão comigo no que precisar. Eles fazem essas aulas diferenciadas, eles sabem estudar, sabem buscar, sabem aprender. E aí, ano passado, eu tive certeza que a gente conseguiu. Porque eu estava em casa, um dia comecei a receber parabéns no celular. Eu falei, mas parabéns. E diretores de outras escolas. Eu falei, isso está estranho. Aí uma delas falou, Dila, olha o que saiu na School Advisor. A School Advisor faz um ranqueamento das melhores escolas de Brasília, né, para poder sugerir, inclusive o Quinto Andar também, que é um site de imóveis, aí eles fazem esse ranqueamento para poder dizer, olha, você vai morar nessa região, a melhor escola que tem lá é essa. Ah, o Quinto Andar fez isso. Fez. Só que aí, quem faz o ranking é a School Advisor, aí compartilha com o Quinto Andar, né? A gente acabou descobrindo por causa do Quinto Andar, na verdade. Entendi. Que é a School Advisor. Como a School Advisor faz? Eu acredito que eles fizeram um cliente oculto com a gente. É capaz. Não é? Para eles poderem classificar. Enfim, nesse ranqueamento saíram as 27 melhores escolas de Brasília. A única da Ceilândia é o Colégio ESB. Gente, olha, todo mundo tem que estudar no Colégio ESB. Eu fiquei assim no mesmo ranking. Quando eu falo eu tô falando Colégio ESB, tá, gente? É porque nessa parte eu sou egoísta. Sou muito apaixonada por aquele colégio. Egoísta. Entendeu? E assim, nós ficamos no mesmo ranking que Galoá, escola americana, católica. Gente que já tem muito mais anos. Exatamente. E eu fiquei muito feliz. E mais ainda porque, né? O que uma escola, Dove, tem que ter, que para mim é o mais importante? Porque assim, por isso que na minha reunião com o professor Luiz eu já levei isso junto. Você pode ter uma estrutura linda, mas se você não tiver um professor bom que use aquela estrutura, que saiba usar, não adianta. Você pode ter a melhor estrutura do mundo, se você não tiver um bom professor que saiba usar, não adianta. Você pode ter um melhor material didático. Se você não tiver um professor bom, capaz, que conheça, que tenha bagagem, que saiba o que fazer, você não tem bons resultados. E aí nós fomos classificados como a escola com o terceiro melhor corpo docente de Brasília, ou seja, o melhor da Ceilândia mesmo. Eu falei, eu consegui, porque se eu tenho um bom professor, ele faz tudo acontecer. Ele faz tudo. Então, e eu tenho hoje, graças a Deus, o melhor corpo docente de Ceilândia. E aí eu falei, bom, acho que eu consegui. Acho que a gente tá no caminho certo, né? Bem, né? E por que todo adolescente deve estudar lá no Colégio ESB? Porque todo lá... mundo deve estudar. Todo mundo. Mas assim, ele deve estudar no Colégio ESB porque lá ele... Primeiro, a gente tem um lema que foi o marketing que criou sem querer. Assim, sem querer que eu falo, ele não tinha uma pretensão de que ele ficasse, né? Todo ano tem aquela chamada... Um mote, né, isso. Tem a chamada, né, do nosso marketing, mas teve um ano, no ano de 2019, que eles criaram essa frase, que era a frase da nossa campanha, que nós adotamos, que é a nossa identidade. Colégio ESB diferente como você. Então, por que estudar lá? Porque é um colégio que vai te entender como você é. Que é tão diferente como você, porque ninguém é igual a ninguém, todos são únicos, e a gente precisa ser tratado dessa forma. Essa semana que eu digo, a semana passada mesmo, chegou uma mãe lá, que ela fez a matrícula do filho dela, e no dia que ela fez, ela contou as histórias pra gente, a gente prestou atenção mesmo, então nós sabíamos o nome dele. Aí quando ele chegou, aí todos nós, os monitores, todo mundo, você que é o fulano e tal, sua mãe falou de você, a gente já te conhece. Ela parou, olhou pra gente e falou assim, nossa, em outra escola me falaram que meu filho aqui ia ser só mais um, mas eu tô vendo que não é, que é completamente diferente, vocês prestam muita atenção. Falei, sim. Então, é um colégio onde realmente a gente trata cada um dentro da sua individualidade. A gente tem esse olhar diferenciado. Então, se você realmente quer chegar, alcançar os seus sonhos, quer se tornar aquilo tudo que você pode ser e quer ser tratado como você é, vá para o Colégio ESB, porque lá é o seu lugar. Ah, que maravilha. Eu lembro que no primeiro ano lá do colégio, teu cabelo era rosa. Ele era raspado, assim. Era raspado. Tinha um raspado, mas tinha um rosa também, não tinha? Era rosa. Não, era só raspado. Depois ele ficou loiro. Mas teve uma mecha rosa.
Acho que tinha. Teve um momento. Aí eu fiquei, caraca, que mulher maravilhosa. Ela é super moderna e tal. Era uma forma de. Porque tu gosta de verdade, uma forma de se aproximar mais dos adolescentes? Não, na verdade é meu estilo mesmo. É? Assim, eu tô até sentindo falta do raspado, assim. Eu adorei No aquilo. ano da pandemia, aquela história de não ter salão, de não ter, eu falei, deixa crescer então, vamos fazer assim. Mas, inclusive, teve um professor, o Hudson, que eu já citei aqui, o professor de biologia. Ele é um professor também ele é muito empolgante, muito inspirador, os alunos são apaixonados. E na entrevista com ele, ele disse que foi ele estudar sobre o colégio. Olha como os meus professores são diferenciados. Antes da entrevista, o Hudson também estudou sobre o Colégio ESB. Ah, super importante. E aí ele disse que leu o Colégio ESB diferente como você, ele pensou, todo colégio fala isso, né? Aí ele foi para a entrevista. No que ele entrou na sala, que eles fazem aula teste, aí eu estava sentada com o cabelo raspado e eu gosto de pins no meu crachá. Nessa época eu tinha pins de super-heróis. Ele disse que ele olhou, ele falou assim... E ele é bem geek, né? Não é? Aí ela tem o cabelo raspado, o crachá cheio de pins, assim, é realmente diferente aqui, né? Ele falou que naquela hora que ele me olhou, ele teve certeza. Mas é muito do meu estilo mesmo, assim. Teve um ano que no primeiro dia de aula eu estava com um tênis colorido. E uma aluna viu, olhou e tal. Quando foi na formatura, ela foi fazer o discurso e ela foi falar de mim. E ela falou que no primeiro dia de aula ela viu aquele tênis colorido e ela pensou assim, quem é essa pessoa para usar tênis colorido? A diretora da escola de tênis colorido. E aí ela disse que depois ela entendeu, que é porque, ela falou assim, é porque na verdade a Dila trabalha para que cada um seja do seu jeito, para que ninguém tenha vergonha de ser o que é. E ela mostra isso sendo o que ela é. Então aqui dentro a gente pode ser o que a gente é de verdade. É muito bom essa identificação, eu né? adoro. Isso eu acho o máximo. Que delícia. Acho Como que massa. foi, tu falou aí na parte da pandemia, como que foi? Como que o colégio se adaptou para essa realidade que chegou assim pela janela? Foi um ano tão triste, assim, tão desafiador. Eu estava afastada, eu tinha feito uma cirurgia e eu iria voltar exatamente na quinta-feira em que o governador parou tudo. Nossa. Então, assim, eu já estava um pouco longe dos meninos. E a gente fez uma reunião online, o Edson passando toda a situação para a gente. Na época, ele era o reitor, né? Quando foi na segunda-feira seguinte, o Edson... Aí, nós botamos os meninos em casa e falamos que entraríamos em contato para dizer como é que seriam as aulas. Na segunda-feira, o Edson me liga e fala assim, Dila, bota o colégio online. Eu ainda tinha uma dúvida, falei, Edson, mas acho que vai demorar só uns 15 dias, isso, um mês, a gente volta, vamos dar férias logo. Ele falou, não, bota online, porque isso vai demorar no mínimo uns 6 meses. Caramba. E nós tínhamos o Blackboard aqui no IESB, né? O IESB sempre um passo à frente, a professora Eda já tinha trazido o Blackboard, eu falei dele hoje de manhã, que era uma plataforma incrível, só que o colégio não usava. Então, eu chamei os professores nessa semana e falei, gente, os meninos estão em casa, a gente está online e a gente conversando por WhatsApp, porque eu nem sabia como é que a gente ia fazer chamada de vídeo, essas coisas. Aí o Hudson, Dila, vamos usar o Zoom. Aí começamos e tal, e nós ficamos sem aula somente uma semana, na verdade. Caraca. Na segunda semana, todos os alunos já estavam com o link do Zoom para a gente fazer as aulas. Porque a segunda semana, a gente fez uma semana para nós entendermos como deveria ser esse processo. A gente estudou a primeira semana inteira, como é que seria o Zoom. Tudo bem, do Zoom a gente vai para o Blackboard, porque a gente precisava dessa ambientação, desse tempo que a gente não tinha tido. O Hudson foi passar várias coisas, porque aí nisso a gente descobriu que o Hudson era fera no assunto. O Hudson, você virou professor de todo mundo aqui, né? E a gente estudou. Eu lembro que nessa primeira semana, que a gente ainda estava com os alunos em casa, nós estudamos mais de 18 horas. Até no domingo a gente se reuniu para estudar. Estudar o Blackboard. Para estudar tudo, o Blackboard, e para entender. Essa primeira semana que a gente ficou no Zoom, a gente ficou se adaptando e vendo o quê? Quanto tempo o aluno aguenta na frente da tela? Quanto tempo o professor aguenta? Como é que é fazer uma aula online? Porque a gente não tinha ideia disso, na verdade. Né? O que se tinha era muito diferente. Iam estar todos os seus alunos ali. E aí, como é que você prende a atenção dele? Professor de educação física, como é que você dá aula online? Nossa, vocês foram A gente pé da a gente pensou história. tudo. Foi tanto que a gente descobriu o seguinte, que o ideal eram aulas de 40 minutos. Aí o professor parava a aula com 40 minutos. Se o aluno tivesse alguma dúvida, tirava. Se não, levantava, ia ao banheiro, tirava o olho da frente do computador para poder descansar a cabecinha deles por causa da exposição à tela. A gente foi pensando em como fazer, de que forma a gente ia cobrar isso. Prova. Ah, mas a prova ele vai estar com o livro do lado. Eu falei, então as nossas provas têm que ser mais interpretativas, de forma que ele leia, mas ele vai ter que entender para poder dar a resposta. Ele vai estar com o livro em casa, ele vai olhar.
Então, não vamos fazer pergunta óbvia, pelo amor de Deus. E foi engraçado, porque teve pai que em dia de prova me ligava e falava assim, eu tô olhando o livro e não tô achando a resposta. Eu falava, pai, primeiro que é o aluno que tem que olhar, né? Segundo que é óbvio, a resposta não vai estar aí. Viu? Foi engraçado. Eu falei, eita, tá vendo? A gente pegou mesmo. Mas isso tudo deu muito trabalho, a gente teve que estudar muito, a gente estudou muito junto. Eu e os professores, a gente se encontrava muito virtualmente falando, né? Para poder dar esse suporte. O Hudson virou o nosso suporte e dos alunos. Se os alunos tinham qualquer dificuldade, porque a gente descobriu um outro fator. Os nossos alunos, eles são muito tecnológicos para o TikTok, né, para o Instagram, mas quando você mandava, aperta o F5 para atualizar a página. Cadê o F5? Isso é muito uma coisa dessa geração, né? Cadê o F5, Dila? Como é que eu faço isso? Então, assim, eu até na época eu falei que mereciam estudo, porque, de certa forma, eles são analfabetos digitais. Eles são muito alfabetizados em redes sociais, mas eles são completamente analfabetos digitais quando é para lidar com a tecnologia em si. Isso merece muito estudo. Eu estava falando mesmo sobre essa situação. Eles são muito... Essa nova geração, já nasce com o celular na mão, mas colocar para digitar um Word não vão conseguir. No clube de informática, por exemplo, a gente vai investir cada vez mais nisso, em ensinar Word, PowerPoint, Excel, porque é verdade, eles se perdem nisso, eles se perdem. E aí a gente começou com isso e tal, e aí o Hudson virou esse suporte técnico, inclusive dos alunos. Se os alunos tinham alguma dúvida, mandava para o Hudson, e o Hudson falava na linguagem deles, do jeito que eles iam entender. O Hudson criou uns tutoriais chamados Udstuts, que era... que era para ajudar a gente. Se a gente esquecesse de alguma coisa, era só ir no Udstuts que a gente tinha lá. Onde que era o Udstuts? No YouTube. Era no YouTube mesmo. Criou mesmo no YouTube, foi bem legal. E aí a gente conseguiu, então foi muito rápida essa inserção que a gente fez. E aí o professor Luiz falou, Dila, tudo que a escola tem, você mantém online. Tem clube, faz online. E aí os clubes se reuniam online, né? As monitorias continuavam online. A gente chegou a fazer, houve Noite do Pijama online. Mentira! Fizemos, com a participação da professora Eda. Foi maravilhoso. Ela ficou quase 1 hora online com eles, conversando, contando história. O professor de educação física entrou, ensinou a fazer uma barraquinha. Olha, vocês estão em casa, vamos fazer a barraquinha onde todo mundo vai passar a noite. Botou colchão, agora vamos. Cada professor foi fazendo uma brincadeira, foi fazendo uma coisa. A gente chegou até às 3 da madrugada com esses meninos. Meu Deus! Foi muito foi uma bom. coisa para até esquecer o cenário difícil que a gente estava vivendo. Exatamente. Tudo que a gente pôde. O professor Barato e o professor Júlio, eles fizeram um passeio por Brasília. Foi cada um para um ponto e eles, com o celular, transmitiram para os alunos todo o passeio. Jura? Um todo. tour? Foi, eles fizeram um tour. Foi muito legal. E aí, cada clube ficou responsável por fazer uma live por semana. Então, a gente tinha lives super legais. A gente tinha as lives mais diversas possíveis que você podia imaginar. Clube do Debate fez live, né? Inclusive, teve a participação do professor Luiz, se eu não me falha a memória. Teve tanta live legal que eles iam fazendo. Então, os professores supervisores iam combinando com eles e eles iam fazendo essas lives. Então, foi muito legal. A gente teve um movimento muito grande no online, né, por causa disso. O colégio não parou em momento algum. A gente conseguiu fazer. Deu trabalho, mas a gente conseguiu fazer. E aí foi quanto tempo nisso? Foi o ano inteiro. O ano inteiro, Por de quê? 2020. Por quê? O que aconteceu? Foi tão bom, assim, deu tão certo, que quando o governador liberou para que a gente voltasse presencial, eu fiz um levantamento na escola. Só 30% dos pais queriam voltar. Caraca. Foi, porque a gente conseguiu imprimir uma qualidade tão grande ao que a gente estava fazendo que os pais não quiseram. Então, a gente falou, então vamos terminar o ano online. Ah, tá. Isso foi no 2020, meio do ano para voltar. Isso. Entendi. Porque era para voltar em outubro também, já estava no finalzinho do ano, né? Não fazia muito sentido, mas enfim, para algumas escolas foi bem necessário mesmo, por causa do mercado. Mas a gente conseguiu. Veio o grande desafio, como é que você faz formatura estando numa pandemia? O que fizeram? Porque aluno de ensino médio é diferente de aluno de graduação, que o pessoal estava fazendo online e estava ok, mas aluno do ensino médio, a gente fez... Ele é gerente de marketing, foi muito legal. A gente fez uma formatura drive-thru. Uma formatura drive-thru. Drive-thru. Foi assim, a gente pegou o subsolo do IESB, que é um estacionamento imenso, nós entramos, e aí o aluno entrava de carro com a família, ele tinha que vir no carro da família dele. Primeiro,
Primeira estação, vestia a beca. Segunda estação, escrevia no carro, a gente pintava o carro, parabéns, formando, amarrava a latinha. Que Porque a gente queria o massa! quê? Ele saísse dali, todo mundo que ele passasse na rua visse que tinha um formando ali dentro. Aham. Aí na terceira estação estávamos eu e todos os professores. A 12 Produções montou um palco lindo, assim, e a gente ficava todo mundo bem bonito lá, esperando os alunos, todo mundo de máscara, com distanciamento, mas aí a gente entregava o canudo para cada aluno. Foi muito que legal. emoção! Foi. E aí a gente foi se empolgando e a gente ia cantando, a gente ia pulando, a gente brincava com eles. E os pais vendo aquilo, os pais participando. Teve pai que falava, eu posso ir também. Aí ia lá e tudo. Depois que passava pela gente, tinha uma estação onde eles faziam um filme 360 graus dele. Depois um cartaz dizendo como é que foi aquele ano dele. E por último, a foto da família. E aí eles recebiam um presentinho que eu mandava para eles e era a última estação. E foi, assim, muito, muito bonito. Teve família que achou muito legal, porque nenhuma família reclamou, graças a Deus, e todos acharam legal, mas teve umas que falaram assim, Dila, pra gente foi melhor do que a tradicional, porque na tradicional a família só fica sentada olhando. Nessa família participou em todos os momentos, a família estava junto. Então, assim, eles falaram, foi muito emocionante, porque num ano como esse, a gente conseguir participar junto de todos os momentos foi muito bom. Só que foi muito cansativo. Foram 2 imagino. dias, porque era a formatura do Muita nono gente. e do ensino médio. E é praticamente um negócio individual, né, que foi. Foi individual, então a gente começava às 3 da tarde e terminava às 11 da noite, 2 dias seguidos. Acho que eu e os professores, a gente não tinha mais perna no último dia, Foi mas... fim de semana? Foi durante a semana, foram 2 dias durante a semana. Caraca. Mas foi muito bom, deu Nossa, certo, que graças legal. a Deus. E falando sobre o grande desafio, né, depois que termina o ensino médio, Enem e Paz, como que é a preparação do Colégio IESE para esses alunos? Além da gente já ter um ensino focado no Enem, porque lá o nosso foco é o Enem. Hoje o Enem é a grande porta de entrada para o ensino superior, né? Então, eu falo, o Enem vai te levar onde você quiser chegar. Hoje, inclusive, já temos faculdades internacionais que aceitam o Enem, Portugal, Canadá. Então, o Enem pode te levar realmente a muitos lugares. A nossa preparação diária, o foco é no Enem. Então, nosso livro, nossos exercícios e tudo. Mas quando começa o mês de agosto, nós temos o Trilhas do Conhecimento. O nome foi dado pelo nosso reitor, tá? Eu acho muito legal o nome. E aí, nas Trilhas do Conhecimento, ele faz um cursinho preparatório para o PAS e para o Enem. Então, aquele aluno que realmente quer, que realmente tem essa visão de passar no PAS ou no Enem, ele tem toda a preparação necessária. Lá, o nosso trabalho de redação, por exemplo, é feito em 3 etapas. O aluno aprende desde fazer o rascunho até fazer a revisão do próprio texto, para que ele possa sair escrevendo bem uma redação. Então, a nossa preparação para o Enem ela é muito forte, né? A gente sempre frisa com eles. Onde você quer chegar? Se você quiser, foca que você vai conseguir. Tanto que já terminamos o ano com alunos entrando aí, aprovadíssimos na UNB. Já temos muitos outros, né, também. E temos alunos em várias instituições privadas com descontos, porque o Enem permite o desconto, né? Inclusive no IESB nós temos muitos. Não porque tem muitos aqui. Eles ficam apaixonados, não tem jeito. Você estuda Eles não no querem IESB, sair. aí você fica apaixonado, você fala, não quero sair daqui, quero ficar aqui. Eles ficam realmente, eles estão aqui. Então, isso pra gente é muito bom. Mas a nossa preparação, ela é realmente focada para a aprovação do aluno. E aí já começa no primeiro ano ou é uma coisa que... Na verdade, começa no 6º ano. No 6º. No 6º. Eles entram no 6º ano, eles já têm simuladinhos, começam os simulados. A cada bimestre eles têm um simulado. O simulado já é no formato da prova do Enem. As provas deles de sala de aula já são no formato do PAS e do Enem, para não acontecer do aluno chegar na hora da prova e nunca ter visto aquele modelo de questão, aquilo ali. Então já tem. E ele já tem o simulado desde o 6º aninho. Tá? Que demais. Por isso que já o Wesley falou no episódio passado que já chegou no Enem pronto, preparado. Eu falei, não foi uma surpresa, porque eu já estava preparado ali pro Enem. Exatamente. E como que é o Trilhas do Conhecimento? É um projeto que acontece de forma paralela às aulas normais ou é tudo Então, junto? quando chega no mês de agosto, as aulas acontecem de manhã e o Trilhas acontece à tarde. Aluno do ensino médio, a partir de agosto, não faz mais nada. Aí acabou o clube, acabou a escolinha de esporte, acabou, vai fazer o Trilhas. Aí eles têm aulas com os professores, é um cursinho mesmo. Eles têm aula por um determinado período, né, até um pouquinho antes das provas, só com o conteúdo das provas mesmo, só focado nessa aprovação. Então, é um cursinho preparatório que a gente dá para os alunos mesmo, para que eles possam ter sucesso naquilo que eles vão fazer, né? Que demais. E esse ano teve um diferencial, né? Nessa preparação, na revisão, que foi o IESB vanguardista na tecnologia e tudo. E aí juntou o quê? Juntou a preparação do Enem, uma revisão com um aulão no metaverso. Como que foi isso? Eu estava conversando hoje nessa palestra que eu dei de manhã,
né? Como é importante a gente conhecer os princípios e a missão e a visão da nossa instituição. A professora Eda criou uma instituição visionária, né, e sempre antenada ao uso das novas tecnologias. Então, quando eu entrei no colégio, eu tinha a missão de que eles tivessem clube de informática, aulas nos laboratórios de informática. Com a pandemia, que o ensino híbrido funcionasse, que ele fosse uma coisa realmente que fizesse parte da rotina deles, mas sem causar nenhum prejuízo e tal. E agora a gente entrou no metaverso. Eu acho isso fantástico. Estar aqui nesse é muito legal, porque a gente vai conversando com essas mudanças todas, né, que são necessárias. E aí nós fizemos, ano passado, o primeiro aulão de revisão do Enem no metaverso. Fizemos um só para alunos, claros, porque eles são os queridinhos, né? E depois fizemos um aberto para a comunidade, que foi interessantíssimo. Teve mãe de professor participando desse aulão aberto para a comunidade, foi. E ela ficou fascinada. E ela foi fazer a prova do Enem e disse que lembrou de tudo que os professores falaram. Foi. Então, assim, a gente fez, porque hoje o metaverso é uma realidade. As pessoas precisam conhecer. E nessa palestra até que eu estava falando hoje, eu estava conversando isso com os professores. Os meninos jogam Minecraft, os meninos jogam não sei o quê. Eles têm uma linguagem que já é muito parecida. Então, é importante que a escola mostre que isso hoje existe, que existe um mercado de trabalho dentro do metaverso, que eles podem ter uma formação, inclusive, porque o IESB já tem formação, né, na nossa graduação, na área superior do metaverso, que eles podem ter uma formação, que eles podem ser pioneiros nisso. Então, isso é muito importante, porque é você dialogar com a geração com a qual você está trabalhando. É aquilo que eu falei, eu não posso ficar na mesmice. Né? E aí eles ficam enlouquecidos. Na apresentação desse ano que a gente faz para os pais que vão conhecer a escola, quando a gente explicou que eles vão ter pelo menos uma aula dentro do metaverso, nossa Ficaram senhora, loucos. já foi assim. Já teve aluno que já queria essa aula hoje, né? Falou, calma. E foi muito bom lá naquela revisão que eu estava vendo também. Ah, que bom. Eles levaram na aula de biologia, levaram para umas cachoeiras lá em Pirinópolis. É 100% imersivo mesmo. Exatamente. Então, o professor de biologia estava mostrando como que eram as folhas lá daquele lugar, a vegetação. É muito bom. Você vê na prática, né, tudo. Gente, isso cria possibilidades. A gente poder entrar no Louvre. Você já Sim, pensou? sim. Dar uma aula de artes dentro do Louvre. Olha que coisa fantástica. Um menino que está aqui na Ceilândia, que talvez não tenha essa possibilidade tão cedo, mas de repente ele teve uma aula no Louvre. Olha que coisa fantástica. Eu acho o metaverso uma linguagem incrível. Acho que as pessoas realmente precisam entender e acho que é um mercado que os meus alunos, eu gostaria muito que eles se interessassem mais, porque é a evolução. É para onde a gente está caminhando, né? A pandemia mostrou uma coisa para a gente, sabe, Dove? Antes eu conseguia até falar um pouco assim para os meus alunos. Não, faz essa área, faz aquela. São áreas boas, você vai ter sucesso. Hoje eu não consigo te dizer. Faz tal faculdade que você vai ter sucesso. O que eu aprendi com a pandemia? Que a gente não sabe quais serão as profissões do futuro, mas a gente sabe que vai vencer quem estiver melhor preparado. Com certeza. Quem estiver melhor preparado e tiver mais conhecimento, sai na frente e se mantém no mercado. Veja o que aconteceu com o IESB na pandemia. Nós tínhamos saído na frente, a gente tinha o Blackboard. A gente tinha conhecimento, porque a professora Eda sempre colocou essa questão do trabalho online com os alunos, com os professores. A gente já tinha toda uma preparação. Então, nós estávamos bem preparados, né? Nós saímos na frente, tanto que o IESB sobreviveu à pandemia. Quantas outras empresas e escolas não sobreviveram? Então, eu falo muito isso para os meus alunos. Não consigo dizer para vocês, sejam médicos, sejam advogados, sejam profissionais de TI, mas estejam muito bem preparados na área que vocês escolherem, porque é assim que a gente vai sobreviver. É isso. E sobre essa questão de preparação mesmo, do Blackboard, cara, ele veio para cá em 2002. Exatamente, isso é muito doido se a gente pensar. É muito doido isso. Foi em 2002, o IESB sempre teve lá preparado, não sei o quê. Aí aconteceu vamos colocar tudo online. Já estava pronto. Uma coisa que aconteceu em 2002, porque é vanguardista. Não precisa sair correndo atrás do prejuízo. E olha, isso me impressiona até hoje, quando eu penso, né? A professora Eda já tinha o Blackboard há 20 anos. Aí, praticamente, há 20 pioneiro, anos. Traduziu. Exatamente. E, de repente, o mundo inteiro precisou de uma coisa que ela já fazia. Que ela já tinha. Em 2002, eu estava dando aula na Católica e não tinha recursos como esse. E aí você pensar que aqui tinha uma instituição em Brasília que já tinha esse recurso tão avançado. Tinha tudo aqui. É por isso que os alunos ficam pirados. Quando chega, ele fala, meu Deus, eu tô achando que eu tô no... O Wesley falou isso. Eu tô achando que eu tô no High School Musical. Isso aí foi muito legal, porque quando a gente ia apresentar a primeira turma, que a gente foi apresentar a escola, que foi justamente a do Wesley, eles andavam, eles falavam, meu Deus, parece o filme High School Musical. E o Wesley foi muito responsável por isso, porque quando a gente chegou na biblioteca, ele falou, a escada, onde a fulana desce cantando.
quando? Eu falei, é mesmo? Eu nunca tinha assistido o filme. Falei, é verdade, fui assistir o filme correndo, né? E aí é tanto que nós deixamos que eles escolhessem a beca da primeira turma de formatura. E eles escolheram igual a do filme. É tanto que o Colégio ESB se forma com a beca vermelha. Sim. Por causa disso, na verdade. É por causa do High School Musical. Esses dias me perguntaram, mas por que a beca é vermelha? Eu falei, pai, já assistiu o filme High School Musical? Assiste que o senhor vai entender. Você me fala, o que você acha? E os meninos acham o máximo isso, porque assim, é viver como se fosse um filme mesmo, é viver. E o ensino médio tem que ser isso. Ele tem que ser uma fase que vai ser marcante da sua vida, que você vai se lembrar com muito carinho depois, que você vai ter experiência, porque depois você vai entrar na faculdade, começa a trabalhar, a vida começa a te cobrar tantas coisas. Eu sempre falo para eles, vocês estão na melhor fase da vida no ensino médio. É aqui que vocês podem tudo. Eles podem tudo o que eles quiserem, é ali, é naquele momento. Eles só precisam enxergar isso. E tem que aproveitar, então tem que ser mesmo, tem que ser um momento que vá deixar boas lembranças, igual deixou no Wesley, igual deixa nos outros alunos. Sim. E é por isso que a gente inventa tanta coisa diferente o ano inteiro. Eu fico pensando, o calendário desse ano já está pronto, tem Feira Geek, tem Halloween. Legal. Olha, spoiler. Spoiler. Mas eles todos já sabem, se não tiver, eu acho que tem uns que eu não posso contar, porque esses estão só aqui na minha cabeça. Então, já quem for agora, quem estiver chegando no Colégio ESB, quem for voltar, né, que tá ainda vai terminar os estudos, já pode esperar muita novidade. Pode, tá? Mas já sabe que vai ter de novo a Feira Geek. A gente fez a Feira Geek ano passado. Eles amaram, né? Porque a gente é bem nerd lá na escola. A gente Isso é um fato, é generalizado. Eu, os professores, os alunos. Depois tem o show de talentos, tá? Que a gente faz também. Pra quê? Para que cada um mostre o seu talento. Cada um tem um talento. Pode ser desenhar, pode ser fazer embaixadinha, pode ser lutar karatê, cantar, dançar. Mas cada um tem alguma coisa que queira mostrar. Teve um menino ano passado que montou cubo mágico, que foi super legal, a vibração de todo mundo, porque ele montou muito rápido. Então, isso é legal. Então, a gente faz show de talentos. Tem o Arraiá do Colégio ESB, que acontece em agosto. É a festa agostina. Isso, cara. Era para ser festa junina, mas por que ela foi para agosto? O dinheiro que a gente arrecada nessa festa, ele é do terceiro ano, para o terceiro ano poder fazer a despedida deles, né? A gente não faz um baile, mas esse ano, por exemplo, eles foram para um clube, teve churrasco, teve café da manhã, churrasco, lanche da tarde, ficaram o dia no clube. Então, assim, foi muito bom, né? Comemoraram bastante. E aí, no primeiro ano, que era inclusive o terceiro ano do André, eles descobriram que fazer a festa em agosto é mais barato que fazer em julho, em junho. E como eles precisam que sobe mais dinheirinho, tá vendo? Meninos inteligentes, a gente ensinando empreendedorismo. Aí, por isso que a nossa festa acabou ficando em agosto, né? E é muito bom. A professora Ida não deixa a gente cobrar ingresso, que eu acho magnífico, porque ela fala que o dinheiro do ingresso é para a família comprar alimento lá dentro, para a família comprar a roupa que ele vai dançar. Então, assim, a festa é muito grande. Esse ano deu 1.500 pessoas. Caramba! Foi. 2022 tivemos Meu Deus, 1.500 pessoas. Gente. Foi assim, chegou uma hora que eu falei, meu Deus, o que é isso? Os meninos do terceiro ano, eles que cuidam das barracas. Lá dentro. Foi. Eles ficaram enlouquecidos. Eles, meu Deus, é gente que não acaba mais. Foi. Gente, vocês conseguem ter ideia da mobilização que vocês fazem dentro de Ceilândia? É muita coisa. No nosso Dia da Família, a gente teve a movimentação de 500 pessoas lá dentro. Tem o nosso interclasse, que ele é o maior interclasse de Ceilândia. A gente faz 3 dias, tá, de jogos de 8 da manhã às 18 horas da tarde. Este ano o colégio tinha 620 alunos, participaram diariamente 535. Como que funcionam os jogos interclasses? A gente faz uma parceria com o Centro Olímpico, então as turmas, é muito legal, as turmas fazem camiseta, tem a camiseta de cada turma, que é o seu uniforme, eles têm que fazer uma abertura, a gente dá um tema para cada turma. 2022 foram os países da Copa do Mundo, claro, né? Sim. Então cada um teve que fazer uma abertura com uma dança, com alguma coisa que remetesse àquele país, e depois começam os jogos mesmo, aí é basquete, vôlei, futebol, atletismo, queimada, várias coisas, eles vão competindo entre eles para ver qual é a melhor turma. E é muito legal. Foram 3 dias, 535 alunos diariamente, Caraca. a gente ali. E não ganha ponto, não é obrigatório. E aí você tem uma participação de 535 alunos, é porque realmente motivou, é porque realmente fez com que eles quisessem estar ali. Né? Então foi bem legal. E tu vê com o número, a quantidade, 500 e tantos alunos, 600 e tantos, é muita gente, é muita adolescente. Gente. E eles são super obedientes, são respeitosos, são assim, eles não... Eu vi lá, eu fui, eu não vi ninguém no trabalho.
Não, eles são mesmo, eles são mesmo. Eles são muito bons. São, esses dias um pai foi lá e falou assim, Dila, tá te dando muito trabalho? Eu falei, pai, eu vou mentir se eu falar que tá, assim, tem um trabalho normal, às vezes conversa demais, às vezes quer mexer no celular, mas eles são muito obedientes porque a gente trabalha muito a questão do respeito. O IESB tem como princípio o respeito, né? O respeito à pessoa, o respeito à autoridade, o respeito ao trabalho. E a gente passa isso para eles. Se você chegar e perguntar para o aluno do colégio IESB qual a palavra-chave do colégio, é respeito. Então, a gente trabalha com esse princípio. Por quê? Se eu respeito a cor do outro, se eu respeito a religião do outro, se eu respeito o tamanho do outro, eu não tenho problema. Eu aprendo a conviver pacificamente, eu não tenho problema de preconceito, eu não tenho discriminação, eu não tenho briga, eu não tenho desrespeito. Se eu respeito o meu professor que preparou a aula tanto tempo para poder estar ali, eu não vou ter problema. Então, a gente trabalha em cima disso, da questão do respeito. E é muito bonito, é muito bonito isso. Nossa, cidadania total. E eles levam, assim, tem muitos deles, claro, às vezes tem um outro que escorrega, mas é muito pouco, você viu, né? Eles realmente são, uma escola muito tranquila, assim. Eu fico muito feliz, eu falo, gente, eu tô numa escola... Dos sonhos. Falo, seus filhos são muito educados, pais, muito obrigada. Eu fico muito feliz por isso. E os pais de lá têm uma parceria comigo, que é, assim, fantástica, sabe? Eu ligo para eles, eles entendem, eu aviso as situações, eles compreendem que eu estou tentando ajudar também. Então, por exemplo, com essa questão de cigarro eletrônico, que virou um problema nas escolas, né? Eu descobri que andaram alguns fumando numa festa. Avisei para os pais, não foi dentro da escola. Mas eu acho que eu sou a diretora deles, eu tenho uma responsabilidade. Se eu soube da informação... E é uma coisa nociva, eu preciso informar as famílias, né? E depois informei a toda a comunidade. Falei, pais, fiquem atentos, procurem. Vocês sabem o que é um cigarro eletrônico? Avisei a todos os pais. Eles me agradecem, aí eles me dão devolutiva, aí eu acabo, me contam mais coisas, e é muito legal, e a coisa vai indo. Então, essa parceria que eu tenho com os pais é tão familiar que lá acontece uma coisa que eu acho linda, linda mesmo. Todo começo de ano, a gente tem pais que vão doar o material que o filho usou. Então, meu filho estudou esse ano no colégio, ele usou esse material, eu queria doar para um aluno que precise. A gente tem doação de material. Então, a gente sempre tem aquele aluno mais carente, que os pais têm mais dificuldade, sempre tem um pai que doa material. É muito bonito, porque a gente vê que a gente conseguiu criar esse espírito de cooperação, de empatia, de solidariedade, que chegou até as famílias. Perfeito. E qual que é o grande diferencial lá do material do Colégio IESB? Porque é uma coisa grande, né? Nossa, a gente usa os livros didáticos da Farias Brito, que na verdade são livros mesmo, tá? Eu sou muito rigorosa com isso. Não são apostilas, não é sistema de ensino. Se chama Sistema Farias Brito porque tem todo um sistema por trás disso. O aluno que adquire o livro novo, ele tem a plataforma da Farias Brito, o simulado dele é diferente, ele recebe um boletim de desempenho, então ele tem uma série de vantagens que tem dentro desse sistema Farias Brito. Mas o livro, são os livros da Editora Moderna, como eu trabalhei em editoras, eu sou muito criteriosa com isso, então são os livros da Editora Moderna, tá? Do 6º ao 9º ano é a coleção Araribá e no ensino médio é o Moderna Plus. Só que a Farias Brito faz uma coisa que eu acho muito bom. Ele divide em bimestres. Então, ele monta o livro, por exemplo, o conteúdo de português, inglês, arte, que ele vai usar no primeiro bimestre, que é o menino carrega menos peso. Ao invés de você carregar 3 livros, você carrega um só. Entendeu? Vai pesando tudo. Exatamente. Experiência do usuário, total. Então, isso é muito bom. O 3º ano tem muito livro, porque é revisional, o material deles é extenso, tanto que é a única série que tem armário. Eles ganham armário para poder guardar os livros deles, porque são muitos. Como é uma parceria do IESB com a Farias Brito, o IESB Instituição e a Farias Brito Instituição tem uma parceria, né? A gente abriu mão de qualquer lucro em cima dos livros. Nosso colégio não ganha nada com venda de livro. Então, nosso material didático é o mais barato de Brasília. Que legal. Ele é um dos melhores, assim. Na minha opinião, ele é o melhor mesmo, porque a Farias Brito hoje é considerada a melhor rede de ensino do Brasil. E ele é o mais barato. Chega a ser absurdo, assim. Os outros chegam lá e falam, mas, nossa, em tal escola é tantos mil. Pois é, aqui é só esse valor mesmo. Né? Exclusividade do colégio. E tem o material de inglês, que é o livro de inglês, porque a gente tem uma metodologia de inglês diferente. Me conta essa história do inglês. Começou com um curso de inglês. Eu montei um curso de inglês, então o aluno do Colégio IESB já fazia o curso de inglês. Mas eu achei a metodologia tão fantástica que a gente incorporou como metodologia de ensino para que todos, porque o curso, nem todo mundo podia ir. Então, eu falei, então vamos incorporar como metodologia de ensino. Então, na sala de aula, eles estão aprendendo o inglês,
que eles precisam aprender dentro, né, da BNCC, dentro dos parâmetros curriculares, porém, com esse formato de aula diferente, como é o IESB, como é o Colégio IESB. Então, a gente trabalha linguística, gramática, proeficiência, vocabulário, só que com um método diferente, chama método Woke, em que ele ensina o aluno a buscar o vocabulário que ele quer. Você quer vocabulário de inglês para quê? Para ir para Disney? Aí ele vai dando as sentenças, só que você forma o seu vocabulário. Isso é muito legal. Você quer para passar numa prova de mestrado? Vamos formar o seu vocabulário para isso. E vai ensinando a gramática, a construção, a proeficiência. Os alunos que têm levado a sério, eles estão tendo um avanço, assim, surreal. Surreal. Lá em casa mesmo, os meus 3, eu vejo isso. Eu tenho 2 que adoram inglês. Eles ficam lá traduzindo, conversando. O que não gosta, né? Então, às vezes o pai fala assim, mas não tá funcionando. Eu falo, pai, depende, né? Como tudo. Seu filho, né? Ele gosta. A gente tem aluna que tá assim... Teve uma aluna que fez um vídeo de 2 minutos explicando o tanto que a metodologia a ajudou a aprender. Só para você ter uma ideia, a metodologia é tão boa que a gente teve uma aluna que ela se mudou para Santa Maria. Então, obviamente, ela não vai conseguir continuar no Colégio IESB. Mas a mãe me procurou porque ela quer que a menina continue aprendendo nesse método de inglês. Se o criador do método não pode dar aula particular para a menina. Que legal! E deu? Ele vai dar aula para ela, Que porque massa. assim, eu falei, claro, eu vou falar com ele, velho. Ele tem que dar um jeito agora, né? E dentro do Colégio IESB, isso é um trabalho que não é cobrado da mensalidade? Não. Além. Ele entra como a aula de inglês deles normal mesmo, tá? É aula de inglês, tem prova, tem tudo como a Secretaria de Educação pede, só que o formato da aula é que é diferente. Então, assim, mas como é que é isso? Nasceu como um curso, só que virou a nossa metodologia para ensino para a escola inteira, porque eu quero que todo mundo avance no inglês. Entendi. Todo mundo fique cada vez melhor no inglês. E deu super certo, assim, eles estão amando, os que, como eu disse, né, aqueles que realmente... Que gostam, né? Que querem. Gostam, levam a sério. E o criador do método, o professor Alexandre Woke, ele é super empolgado, é um garoto jovem e tudo. Quando eu descobri o método, foi meio assim que no desespero, porque uma outra instituição tinha falado comigo que ia fornecer material para o curso de inglês, não forneceu. Veio com uma história lá no mês de março, eu já tinha prometido para os pais, eu falei, aqui no IESB eu tenho que cumprir, não adianta. E aí eu fui atrás e descobri esse método desse rapaz, ele dando aula para grandes empresários, gerentes da indústria farmacêutica, muita gente tendo aula com o método dele. Quando eu vi que o método dele trabalha com essa questão do significado, por que eu estou aprendendo inglês? Não é para the books on the table, verbo to be. Não, eu estou aprendendo inglês para poder ver o meu filme, para poder fazer a minha viagem, para poder traduzir o meu livro. Ganhar independência. Exatamente. E casa com a aprendizagem significativa, que é o que a gente quer. E além disso, para ser um professor de cursinho de inglês, você não precisa ser formado numa faculdade. Você precisa ser muito bom e ter um domínio de uma metodologia. Então, o professor Alexandre, ele está fazendo o quê? A partir desse ano, ele perguntou se poderia. Eu falei, claro, professor, uma proposta dessa, ele vai oferecer gratuitamente para os alunos do Colégio IESB. Você está no ensino médio, você tem um inglês muito bom, ele vai te dar um cursinho profissionalizante para você se tornar um professor dentro do método dele. E aí você vai poder dar aula particular. Hoje, ele tem já pessoas que já são professores, usando o método dele, cobram R$50 por hora a aula. Você já imaginou um menino do terceiro ano do ensino médio dando aí... um extra. Exato. Se ele der 4 aulas por semana a R$50, ele ganha R$200 por semana sem sair de casa, online. Então, assim, ele quer formar. Ele falou, você acha que é legal? Eu falei, claro, os meninos do ensino médio vão adorar a chance de ganhar dinheiro. Então, ele vai testar a proficiência deles. Todos aqueles que quiserem. Porque a gente tem meninos que já têm um inglês muito bom, muito avançado. Então, vamos trabalhar, filho. Vamos ganhar dinheiro, vamos aproveitar, né? Vamos aprender a mexer com dinheiro, né? As finanças. Exatamente. Vamos. Então, assim, para você ver que a gente está sempre indo um pouquinho além. A gente está sempre pensando um pouquinho mais no que fazer pelo bem do aluno. Porque não é só eu formar um aluno que seja capaz de passar na prova. É eu formar um aluno que ele consiga aproveitar todas as possibilidades que o mundo vai dar para ele. Tem poder de reflexão, né? Exatamente. Como que foi lá para o Colégio IESB essa mudança de novo ensino médio? Gente, o mundo tá ficando louco com o novo ensino médio. Mas pra gente foi tranquilo. O professor Luiz me deu uma mentoria muito grande nisso. Ele fez um acompanhamento muito bom. E a gente foi construindo toda a proposta. E a proposta ficou muito boa, né? Na verdade, os meninos... O que é, de fato, o novo ensino médio? O novo ensino médio é ele dar ao aluno a possibilidade dele desenvolver as suas habilidades dentro das áreas em que ele é melhor, tá? Então, por exemplo, o aluno, a gente tem a base comum,
que é 60% do conteúdo, que ele tem que ser preservado para o aluno, e tem as disciplinas chaves, que são português, matemática e inglês. Porém, lá no colégio, dentro desses 60%, assim como a Farias Brito também faz, nós colocamos todas as matérias, diminuímos o número de horas. Então, se tinha 3 aulas por semana, passou a ter 2. Dila, então você só está ensinando 60% do que ele tinha que aprender? Não. Como é que a gente fez isso? Você vai aprender todo o conteúdo que tinha que aprender durante o ano. Só que você vai fazer um pouco menos de exercício. Então, ao invés de fazer 10 exercícios daquele conteúdo, você faz 6, tá? Nessas 18 aulas semanais. As outras 12 aulas, elas são justamente para poder complementar as áreas em que você é melhor. Então, elas se dividem como? Tem uma que é o projeto de vida, que a gente ensina para eles realmente como a identidade, quem eles são, onde eles podem chegar, tudo isso. As outras 11 aulas, 9 dessas aulas, aí ele escolhe um bloquinho. Lá na escola eles estão fazendo assim, eles escolhem um bloquinho. Então, eu quero mais 9 aulas de humanas. Aí ele vai ter mais aula de história, filosofia, sociologia, geografia e história da arte. Não, eu quero mais aula de ciências da natureza exatas, física, química, biologia, álgebra e geografia. Ou então da área de linguagens, né? Que são todas as cadeiras de português, inglês, educação física e artes. Então, aí o Dove fala para mim, não, eu gosto de linguagens. Então, Dove, você vai ter as 18 aulas com todo mundo, normal, e mais 9 aulas só do que você gosta, só do que você é bom, só daquilo que te interessa. Tá? Ah, não, a Dila quer ir para humanas, então a Dila vai para humanas. É tão interessante que a gente tem 2 turmas, aí na hora dos itinerários que a gente chama, elas se transformam em 3. Porque vai a galera que gosta de exatas, a galera que gosta de humanas e a galera de linguagens. Eles se dividem e se misturam também, né? Porque o aluno da turma A fica com a turma B. E aí ele pode aprimorar. É nessa hora que ele vê aqueles outros 40% de exercício. Além dos 40%, aí ele vai mais fundo. A gente faz um aprofundamento. Eles até brincaram que esse ano eles estudaram muito. Eles, Dila do céu, a gente não achou que a gente ia estudar tanto, não. Falei, vocês acharam que o novo ensino médio era moleza, né? E aí eles conseguem aprofundar mesmo naquilo que eles estão estudando. As aulas ficaram muito mais interessantes, muito mais produtivas, com muito mais conhecimento. E aí tem 2 aulas, que é para fechar, porque a carga horária são 30 aulas, que são as optativas, algumas escolas chamam de eletivas. Nós criamos disciplinas com base naquilo que a gente já tinha, como, por exemplo, uma disciplina que foi muito escolhida pelos alunos, que foi debate. Eles têm uma disciplina só para debate. Que massa. E outras disciplinas, teatro, futebol, vôlei, direito, eles escolhem. Mas tem uma disciplina que a gente inventou, que bombou, que ficou o xodó da escola. Todo mundo, quem não fez, queria fazer. Quem não estava no novo ensino médio reclamou porque não tinha. Que se chama Coisas que a Escola Não Ensina. Coisas que a escola não ensina. Que coisas são essas que a escola não ensina? Então, a gente ensina de tudo. Por exemplo, foi um professor do IFB, convidado nosso lá, que é pai de aluno, para você ver a parceria, né, da escola com os pais, ensinar para ele sobre RH. Como é que você se porta numa entrevista de emprego? Como é que você vai vestido? Como é que você entrega seu currículo? Aí você conseguiu um emprego. Beleza, você vai trabalhar como? Você vai de chinelo, bermudão? Né? Ele explicou tudo para eles, como se portarem. Foi tão legal isso que uma consultora de uma empresa de RH soube. Final do ano ela me ligou e pediu currículos dos alunos do colégio para contratar como estagiário. Que legal. Porque ela soube que a gente teve um trabalho assim. Mas além disso, eles aprenderam também como trocar um pneu de carro. Mentira. Aprenderam. Mas eu passei por isso recentemente, eu não sabia trocar pneu. Seria muito útil se eu tivesse tido essa aula. A ideia surgiu justamente disso, porque a gente bolando tudo, alguém falou, sabe trocar pneu de carro? Não sabe. Bota isso no currículo. Vamos ensinar a trocar pneu de carro. Outra coisa, furar uma parede para botar uma bucha, botar um parafuso, pendurar um quadro, alguma coisa. Coisas básicas. Foi muito legal. Eles fizeram um buraco numa semana, penduraram na outra semana, eles tinham que ir lá tampar o buraco e arrumar a parede. Mentira! Você fez o negócio, você vai lá arrumar agora. Para eles aprenderem tudo, né? Mudou, tá de casa nova, e aí? Fazer uma omelete. Você ficou sozinho em casa, você não sabe cozinhar, sua mãe não tá lá, você não tem dinheiro para iFood, filho, faz uma omelete. Aí a gente deu a aula de fazer uma omelete. Então foram várias aulas diferentes de coisas que eles vão usar quando saírem de lá. Que eles realmente vão precisar. Eu duvido que no dia que o pneu do carro de algum deles furar no futuro, eles não vão lembrar daquela aula. Com certeza. É óbvio que eles vão lembrar. Eles vão lembrar, eles vão dar risada, eles vão falar, eu sei, aprendi. O professor Otávio me ensinando naquele dia. Na escola, querido.
E como é que a gente faz essa aula? Eles tiveram, por exemplo, uma aula de cidadania com o Edson, nosso mantenedor. A gente convida pessoas para falar sobre os assuntos para eles. Tem o professor João, que é o professor supervisor da disciplina, e a gente sai convidando pessoas especialistas nessa área, porque o professor não vai saber tudo, né? Sim. E aí ele vai trazendo especialistas para poder conversar com os alunos. E é muito legal. Que demais. Então, com isso, nosso novo ensino médio ficou muito bom. Tanto que eu chamei o primeiro ano para explicar para o nono ano, né? Que estaria indo para o primeiro ano, como é que foi. E aí teve um aluno que foi muito legal, que ele falou assim, gente, é muito bom. Tem um dia, então, que a gente volta a ser criança. Eu, como assim, Felipe? Volta a ser criança? Ah, é o dia das optativas. É o dia que tem projeto de vida. É muito bom, a gente joga bola, a gente faz omelete, a gente faz isso, a gente faz aquilo. É um dia muito legal, gente. Olha, podem vir. E cada um que optou por um dos itinerários foi explicar também. Ah, eu escolhi humanas. Eles foram defender, foi legal. Olha, vai para humanas. Humanas é mais legal por isso, isso. Cada um tá falando do seu peixe. Foi. Então, foi muito bom. No conselho de classe, por exemplo, a gente teve um aluno com nota baixa só em física. Só que o itinerário dele é humanas. Eu não vou punir um aluno que é de humanas com uma de exatas. Eu já sei que ele tem uma deficiência ali, a gente vai trabalhar isso, porém, eu sei que ele não vai querer ser um matemático, um físico, um astrônomo, para que eu vou punir o aluno? Então, o novo ensino médio, ele ajuda isso, a você começar a identificar qual a área do aluno, para onde ele vai, qual o segmento que ele vai seguir, né, quais as áreas de aptidão. E outra, quando ele chegar na faculdade, ele chega melhor preparado. Eu, por exemplo, eu fiz letras, né? Se eu tivesse tido o novo ensino médio, com certeza eu teria feito linguagem. Eu teria chegado na faculdade com uma bagagem muito melhor. Bem mais certeza de que é aquilo que Exatamente. Eu chegaria assim com muito mais conhecimento, inclusive. Eu fiquei vendo os meninos da área de exatas, né, que foram para cálculos e tal, pensando, um menino desse que vai fazer engenharia, os meninos que entram em engenharia sofrem muito com a disciplina cálculo, essas coisas. Os meninos do novo ensino médio que optarem pelo itinerário de exatas não vão sofrer. Eles vão estar muito bem preparados. Então, o novo ensino médio, ele dá essa possibilidade para os alunos, que eu acho muito legal, dele desenvolver a sua real área de conhecimento, né? Todos nós somos bons em alguma coisa, gente. Todo mundo é inteligente para alguma coisa. Basta descobrir para quê. E com o novo ensino médio, ele descobre. E lá na escola, ele vai mudando a cada 6 meses. Eu fiz 6 meses de exatas, não é a minha vida. Pelo amor de Deus, muda. Aí ele muda. Nossa, eu jamais escolheria exatas. Então, eu também não. Jamais. Com muita convicção, eu jamais escolheria exatas. Mas o engraçado, como a gente coloca essa questão do protagonismo deles resolverem os próprios problemas, a gente trabalha muito isso com eles. No começo do ano passado, 2022, 55% dos alunos escolheram exatas. Mentira. Exatamente, eu pensei a mesma coisa. Como assim? Falei, linguagem, gente, tem redação, tem literatura, pelo amor de Deus, tem educação física que vocês amam, e aí? Né? Pois aí a gente foi conversar com eles e tal, o que eles pensaram. Olha que bonitinho. Não, é a matéria que eu mais tenho dificuldade, então eu já vou aprender logo isso para poder passar. Eu achei isso tão maduro, tão responsável. Muito. Eu falei, nossa, eles se desafiaram. Não, é o que eu tenho mais dificuldade, então eu já vou enfrentar o desafio logo para depois continuar. E vai deu ter certo. que lidar com isso no Enem mesmo? Exatamente. Então, assim, foi muito bom. E esse é o grande mistério, na verdade, o Enem. Como é que vai ser a prova do Enem com o novo ensino médio? Então. Como é que vai ser essa prova? Ainda não foi definido, né? Eu espero que agora, com todas as mudanças que teve, a gente tenha logo essa definição, porque a gente não sabe como é que vai ser essa prova. Por isso que eu preferi investir num aprofundamento de conteúdo, porque eu garanto que o meu aluno vai estar preparado. Venha essa prova como for, ele vai conseguir responder. Com certeza. Como que o Colégio IESB recebeu aí a aprovação de tantos alunos lá no PAS, no vestibular tradicional da UNB? Teve aluna lá com 10 mil pontos na redação. 10 mil pontos e ela ainda está no 2º ano, Mariana Esther, ainda tem mais um ano pela frente. Nossa, para a gente foi muito bom, a gente ficou muito feliz. Primeiro porque a gente sabe que a UNB não é um sonho de todos, é um sonho de alguns, isso é uma realidade mesmo. Mas é muito bom você ver um aluno conquistar uma coisa que para ele era tão importante, né? O Isaac, que passou em engenharia, o Isaac lutou muito para isso, o Isaac se esforçou muito, o Isaac estudou muito, é um menino muito inteligente. E a gente vê que ele conseguiu, né? E que a gente teve uma parte de colaboração nisso, para a gente é muito bom.
Porque a gente percebe que, nossa, uma vez, há muitos anos atrás, sabe, Dove, eu fiz um discurso de formatura, quando eu fui professora da Católica, que eu falei uma coisa, que professor, eu acho que é uma das profissões mais engraçadas, porque o médico, ele cura o paciente, aí vai lá o paciente, ai, o senhor é ótimo, o senhor me curou, né? O advogado ganha causa, ai, o advogado é maravilhoso. O menino passa no vestibular, as pessoas vão dar parabéns pro menino, né? Parabéns, você passou. E o professor fica tão feliz que dá parabéns. Parabéns, você conseguiu. Você ajudou o professor, você foi parte daquilo, você foi muito importante naquele processo. Mas nós, professores, a gente tem isso. O nosso aluno conseguiu, a gente fica feliz, que a gente esquece do nosso papel naquele processo. Também, né? Quando eu vi o resultado da redação, e aí me perguntaram, eu falei, gente, foi a metodologia de redação que eu desenvolvi, que eu trouxe para cá, que está sendo aplicada e muito bem aplicada pelos nossos professores. Então, de certa forma, tem a nossa contribuição ali nesse processo todo, mas o professor é uma coisa tão apaixonada que ele não percebe isso. O professor é quase como um pai, né? Que você coloca um pouco em cima do lugar para o aluno brilhar, para o filho brilhar ali. A gente realmente... Tanto que na formatura, né? Eles recebem o parabéns, eles recebem tudo. E eu acho isso fantástico. Eu falo, gente, como o professor é bobo, né? O menino passou, a gente vai lá, dá parabéns. Nossa, estou orgulhoso, você conseguiu, mas você não conseguiu sozinho. Você teve professores incríveis que te ajudaram, que te explicaram, que te deram o norte, né? Porque numa escola como a nossa, em que os professores são tão dedicados, a gente já viu um aluno que quase se perdeu e a gente conseguiu reverter a história ali. Então, assim, você tem um Isaac que é muito dedicado, mas você tinha outro que não era tanto. E que você conseguiu ir levando, e que você conseguiu ir puxando, e que agora passou também. Você fala assim, meu Deus, tá vendo? O trabalho valeu a pena. Então, pra gente, essas notícias de aprovação foram incríveis. A gente ficou muito feliz. Feliz por eles, em primeiro lugar, porque o que nos importa é a felicidade deles. E feliz porque é aquilo que eu te falei. Estamos sim, né? Nos tornando não, já somos uma escola de referência e estamos consolidando isso. Com apenas 5 anos de colégio, estamos entrando no 6º, a gente realmente está se consolidando. Não poderia começar o 6º ano do colégio de forma melhor, né? A não ser com tantas aprovações assim. Nossa, que coisa maravilhosa. Esse é o primeiro, mas não é o primeiro ano não, né? Não. Aliás, não é o primeiro ano de... Ah, não, tá. Entendi. Não, nós já temos vários alunos nossos. É porque esse ano foi muito, assim, a gente está com muitas notas excelentes, né? Mas a gente já tem vários alunos de anos anteriores. A primeira turminha de ensino médio que nós formamos tinha só 15 alunos. Desses 15 alunos, tem aluno na UNB. Que massa. A segunda turma, que foi a do Wesley, né? Nós formamos 40 alunos, 40 e pouco, se não me engano, tem aluno no UNB. É mais difícil você pegar um aluno, chegar lá no IESB, no colégio IESB, direto do ensino fundamental, de um outro ensino fundamental, do que um que já estudou lá o fundamental no próprio colégio? Lá eles entram no 6º ano, né? Porque se alguém que for entrar, vem de uma outra escola e entra direto no ensino médio do colégio, ele pode sentir um pouco de impacto, que é muito diferente. Eu vou contar para você, eles vão sentir impacto no 6º, no 1º, em qualquer ano. Assim, se ele já entrou e já está dando continuidade, ele já fica tranquilo. Porque como nós temos isso de cobrar muito do nosso ensino ser muito puxado, causa um susto, tá? Causa um susto. Todo começo de ano eu faço uma reunião com cada pai de cada série, chamo todos os pais do 6º ano, todos os pais do 7º, e faço reuniões por série para explicar o que vai acontecer naquele ano, por isso. Porque se o aluno está entrando, ele leva um susto. Tem aluno que vem assim, o pai chega, mas ele só tirava 10 na outra escola. Eu falo, pai, mas é porque aqui o nosso ensino é diferente. Ele cobra mais, ele é mais puxado, a gente tem um ensino, né, com muita seriedade mesmo. Então, causa um estranhamento. Mas eles vão se adaptando, porque eles são muito inteligentes, muito, muito. É impressionante. Rapidamente eles se adaptam. E assim, no primeiro bimestre tem um monte que fica de recuperação. Aí no segundo bimestre já tem um monte que já recupera. E aí eles vão indo, quando você chega no final do terceiro bimestre, já tem um monte bem tranquilo. Tá? E aí eles conseguem sim. Então, assim, independente da série que entra, causa o estranhamento por isso, pela nossa metodologia, pela nossa cobrança de estudo, por tudo isso. Tá? Mas depois também que tá lá, já acostuma. Já vai, fácil. Cara, eu poderia conversar a tarde inteira contigo. A hora passa e a gente não percebe. Exatamente. Já tá bem tarde. Meu Deus, verdade, não é? Pra gente finalizar, vende o teu peixe. Chama a galera, a comunidade, todo mundo para conhecer o Colégio IESB, levar os seus filhos, todo mundo estudar lá. Vou contar uma história. A gente teve uma aluna linda, danada, me dava muito trabalho. E acabou ficando de recuperação e ficou com raiva da gente, que a culpa era da escola, porque a escola é isso. Aí ela foi com a avó, numa quarta-feira de manhã, cancelar a matrícula.
porque, no fim do primeiro bimestre, porque esse colégio não ensina nada, ela não aprendeu nada. Eu falei, vó, será que a gente não ensina ou será que ela não quis estudar? Mas tudo bem, a senhora quer a transferência do. A avó saiu de lá, foi num concorrente meu, matriculou, à tarde de quarta-feira, comprou o uniforme da menina, comprou material. Na quinta-feira de manhã, a menina foi para aula. Ela assistiu a primeira aula, ela assistiu a segunda, ela assistiu a terceira, ela assistiu a quarta, assistiu a quinta, assistiu a sexta. Quando foi na última aula, ela virou pro professor e falou assim, professor, a gente não vai aprender isso, não? Ele falou, não, isso é só mais lá para frente, agora é isso aqui. Ela voltou para casa desesperada, falou, vó, cancela o meu cancelamento, eu tenho que voltar pro IESB, porque se eu ficar em outra escola, eu vou ficar atrasada. Meus amigos já estão aprendendo isso, eu não vou aprender. Porque o que ela perguntou, a professora que inclusive foi de química, essa questão que ela perguntou, a Viviane já tinha ensinado para eles. E o que ela percebeu? O tanto que nós éramos diferentes. O tanto que ela iria perder se ela saísse do colégio IESB. Aí na quinta-feira eu lembro que volta, a avó dela morrer de vergonha e falou, Dila, eu vim cancelar o cancelamento. Eu ri tanto porque ela falou, porque ela percebeu que foi ela que não fez e ela percebeu o que ela ia perder se ela saísse de lá. Então, isso é ser colégio IESB. É um colégio que vai te colocar na frente, que vai te levar muito mais longe e que não vai te preparar para ser só mais um. Vai te preparar para ser muito mais do que você imagina que possa ser. Então, por isso que o colégio IESB é o colégio ideal para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu irmão, para toda aquela pessoa que você quer que tenha muito sucesso. Que maravilha. E as matrículas estão abertas? Estão abertas, tá? Continuam abertas. Ainda temos algumas vagas, mas tem que correr, porque algumas turmas... a gente tem um limite de salas, então algumas turmas a gente já está fechando. Então, assim, tem que correr, tá? O nosso preço é muito em conta, considerando tudo que a gente oferece. Dove, a gente tem até transporte gratuito. É verdade. A gente tem um transporte que pega os alunos no metrô, pega no Condomínio Alegre, agora também, se a gente conseguir fechar o número de alunos que eu preciso do Borges Landeiro, também vai pegar no Condomínio Borges Landeiro. Que escola que faz isso? Só para gente. O aluno tem academia de graça, o aluno tem atendimento psicológico, tem atendimento nutricional, porque a gente tem clínica de psicologia, clínica de nutrição, além de ter 4 estagiários de psicologia que dão suporte emocional ao aluno no dia a dia. O aluno pode ficar na escola das 7 da manhã às 5 da tarde. Se for aluno do ensino médio, ainda tem um cursinho preparatório. Tudo isso incluso na mensalidade. Eu sempre costumo brincar, pai, aqui vocês só vão pagar quando os meninos forem sair. Quando eu for levar para passear, aí tudo bem, mas o resto já está incluso. E com o material didático mais barato, que é uma coisa que aí vai um conselho de diretora para todos os pais. Pai, quando você for fazer uma matrícula, às vezes a mensalidade é um pouco mais barata que a do outro colégio, mas olha o preço do material didático. Porque o que você vai pagar mais do material, às vezes, é muito mais que aquele desconto que você acha que está ganhando. Então, a gente tem que ser muito esperto nisso. E outra, tudo aquilo que o colégio oferece. Se o pai for pagar academia, se o pai precisar de um psicólogo, né? Se o pai precisa onde o filho fique o dia inteiro, qual escola vai sair mais barata? Já tem tudo lá no Exatamente. Então, com a certeza o quê? De ser IESB, que é uma qualidade inegável em Brasília. Um selo de garantia. Exatamente. E se o pai quiser conhecer o Colégio IESB? É só chegar lá, estamos todos os dias das 8 às 18 e aos sábados, até o dia 28, né? No sábado, depois a gente para de trabalhar no sábado, das 8 ao meio-dia, é só chegar, toda a minha equipe, eles gostam, na verdade, é bem engraçado, porque eles adoram apresentar o Colégio IESB. Então, qualquer um da minha equipe vai apresentar com todo carinho, com toda paixão, mostrar tudo que a gente faz para eles. Perfeito, então. Gente, infelizmente estamos terminando o nosso episódio aqui com a professora Dila, diretora do Colégio IESB. E se liga nas nossas redes, nas redes do Colégio IESB, nas redes do IESB Centro Universitário, que em breve a gente vai ter mais episódios ainda com novidades para vocês. Obrigadão. Não esqueçam, Colégio IESB diferente como você. O melhor colégio para o seu filho. Perfeito.